Você já ouviu alguém dizer, agora só se aposenta com 65 anos e olhe lá? Ou aquela frase dramática, a reforma acabou com a aposentadoria. Calma, nem acabou e nem ficou igual. Ela mudou. E entender como mudou faz toda a diferença em você esperar sentado ou pedir o benefício na hora certa. Então fica com a gente até o final desse vídeo, porque hoje o assunto é sério, mas a explicação, como sempre, vai ser leve. Olá, minha gente, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Aquele papo direto, descontraído e sem enrolação, para entender tudo aquilo que o INSS insiste em complicar. Aqui a regra é simples: você traz a sua dúvida e a gente traz a solução, ou como gostamos de dizer, o desembaraço previdenciário da semana. Ajeita a coluna, prepara o cafezinho e vem com a gente. Hoje vamos falar de um tema que está gerando muita confusão nos nossos escritórios e também tem muita gente de cabelo em pé. É aquele assunto que qualquer pessoa 40 a mais já está começando a se preocupar. Ou conhece alguém que vive perguntando com qual idade eu vou me aposentar? E se você não se identificar, provavelmente conhece alguém que vive perguntando isso lá no grupo da família, certo? O tema de hoje é a aposentadoria por idade depois da reforma. Mudou a idade? Mudou o tempo? Existe regra antiga? Tem regra de transição? E se você nasceu ali por volta dos anos 60, 70, esse episódio é praticamente de utilidade pública para você. Então já compartilha com todo mundo que você conhece aí que é 40 a mais e que nasceu aí por volta dos anos 60, 70. E agora nós vamos para o nosso bloco bate-bola, que é o bloco onde a gente responde quatro perguntas que nós gostamos de classificar assim, ó. A pergunta campeã da semana, aquela pergunta que bomba no WhatsApp, a clássica da madrugada, aquela de áudio longo que parece um podcast. A gente costuma brincar aqui com vocês. E vamos começar com a primeira pergunta, que é a campeã da semana. Doutora Sueli, qual é a idade mínima hoje para se aposentar? Por idade. Responde, por favor. Vamos lá, gente. A resposta direta e atualizada para vocês. Depois da reforma, né, da S63 de 2019, a regra permanente ficou assim, ó. Hoje os homens se aposentam com 65 anos e as mulheres com 62 anos. E ambos têm que comprovar no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Mas tem um detalhe importante. Para homens que começaram a contribuir após a reforma, o tempo mínimo passa a ser 20 anos. Então, muita atenção para esse detalhe. Por quê? Isso muda tudo, muda totalmente o planejamento das aposentadorias para os homens. É verdade. E aqui é onde começa a confusão, minha gente. Muita gente ouviu, aumentou para 65 anos e achou que todo mundo caiu nessa regra automaticamente. E não é assim. Quem já contribuía antes de 13 de novembro de 2019 pode entrar nas regras de transição. E isso significa aposentadoria antes do que você imagina. É tipo fila de banco, minha gente. Quem já estava na fila não volta para a calçada. Já pensou se voltasse? Não dá certo. E agora vamos para a nossa segunda pergunta desse nosso bloco, que é a seguinte: quem já estava perto de se aposentar quando veio a reforma, perdeu o direito? Será que perdeu? Desembaraça essa para a gente aí, Rafaela. Essa é daquela de dar nó nos cachinhos, mas vamos desembaraçar. Não perdeu o direito, é o que chamamos de direito adquirido. Quem já tinha preenchido os requisitos antes da reforma vai continuar, se quiser se aposentar, com o direito adquirido. Se a pessoa já tinha idade e tempo completo até 12/11/2019, vai se aposentar com as regras antigas.
E se não tinha completado, ele vai entrar nas regras de transição. No caso da aposentadoria por idade da mulher, que é um exemplo, a idade ela sobe de forma progressiva. Começou com 60 anos em 2019 e foi aumentando 6 meses por ano até chegar em 2023 com 62. E o truque para não errar, gente, é você descobrir exatamente quanto tempo você tinha na data da reforma. Um mês aqui, gente, pode fazer toda a diferença. Um mês pode mudar completamente a regra inteira. Então, vimos casos, né, de cliente que podia ter se aposentado antes, mas continuou trabalhando desnecessariamente por desinformação. Então, aqui, ó, informação é dinheiro no seu bolso. Por isso, nós recomendamos fortemente que você procure um advogado especialista em direito previdenciário e solicite um serviço chamado planejamento previdenciário. Você não sabe o que é isso? Se você não sabe o que é um planejamento previdenciário, comenta, quero saber, que em breve faremos um vídeo explicando tudo para vocês. Isso mesmo, gente. É só deixar aqui nos comentários. E vamos para a nossa terceira pergunta, que é aquela clássica da madrugada. Só a idade basta, doutora Sueli, ou eu preciso ter tempo mínimo de contribuição? Responde essa. Olha, essa aqui é de tirar o sono, minha gente, e a resposta vai depender de dois fatores importantes. Quando você começou a contribuir e se é homem ou mulher. Hoje, na regra permanente, são 15 anos, né? O tempo mínimo são 15 anos para mulheres e para homens que já estavam, né, inscritos, né, no INSS antes da reforma. E lembrando, né, aquele detalhe que a gente comentou lá atrás, para homens que se filiaram após a reforma, né, o tempo mínimo é 20 anos, já começa com 20 anos. 20 anos. E é muito comum, né, para os segurados acharem que ao completar 62 ou 65 anos, 62 para a mulher, 65 para o homem, no caso, já resolveu tudo. Não é bem assim. Muito cuidado. Sem o tempo mínimo, o benefício pode ser negado. Sueli, é como entrar numa festa de 60 a mais só com a idade e esquecer de levar o convite. É verdade. Não façam isso, gente. Ótima analogia, doutora Rafaela, gostei. E mais, o valor do benefício também mudou, gente. Agora, o cálculo começa com 60% da média de todos os salários desde 1994 e vai aumentando 2% a cada ano que ultrapassar os 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Isso significa, gente, que contribuir mais tempo pode melhorar bastante o valor da sua aposentadoria. Isso mesmo. E como que você vai descobrir isso? Se você vai ter uma melhora, como que você pode otimizar a sua renda? Fazendo um planejamento previdenciário. É só essa forma, gente. Não tem milagre aqui, é Não tem cálculo. mistério, é isso mesmo. Tem que fazer cálculo. E agora nós vamos para a nossa quarta e última pergunta desse nosso bloco. E ela é a seguinte: vale a pena esperar mais um pouco para aumentar o valor da aposentadoria por idade? Será que vale? Vai lá, Rafa, desembaraça isso para a gente. Resposta direta, Sueli. Depende do histórico do contribuinte, certo? E da saúde financeira. É preciso calcular o tempo de vida contributiva, expectativa, necessidade financeira. A aposentadoria não é só um número, ela é estratégia. Exatamente. E existe um macete, gente, que quase ninguém está contando. A cada ano a mais, a cada ano completo, né, a mais que você contribui, você tem a possibilidade de aumentar o percentual da sua aposentadoria. Ao invés de você ganhar só os 60 puro, à medida que você vai trabalhando e vai aumentando a quantidade de anos, você ganha 2% a mais. Então, às vezes, trabalhar um pouco mais, né, 2 anos ou mais, pode fazer uma diferença muito significativa no valor mensal da renda da sua aposentadoria.
principalmente para quem já passou do mínimo, né? Já completou aí seus 15 anos para a mulher e 20 anos para os homens. Sueli, eu lembrei daquele nosso cliente que podia se aposentar com 2.100 reais. Nós fizemos um Isso. planejamento previdenciário, identificamos que se ele continuasse trabalhando por mais 2 anos, ele ia se aposentar com 3.000. Com essa estratégia que aumentou em R$ 900 a renda mensal, em 10 anos, perceba, em 10 anos de benefício, ele vai ganhar 117.000 a mais. Veja o tamanho da vantagem que ele teve. Eu lembro desse planejamento, ele foi bem emblemático. Gente, olha que diferença brutal que deu na renda e na vida financeira dessa família. Então, vale muito a pena vocês investirem no planejamento previdenciário, porque informação é tudo, principalmente para quem já construiu um patrimônio previdenciário. Muitas vezes as pessoas têm aí, começam a trabalhar como CLT, aí trabalha 15, 20 anos como CLT, e aí depois começa a trabalhar por conta própria e aí esquece que já tem esse patrimônio lá. Então é muito importante fazer um planejamento estratégico da sua aposentadoria para não perder nada, não deixar dinheiro na mesa do INSS e potencializar sua renda o máximo possível na hora de aposentar. E é para qualquer contribuinte esse planejamento previdenciário, tá certo? Não importa se você é uma dona de casa, se você vende Avon, vende Natura, se você é empregado CLT, ou até mesmo você que trabalha lá no campo, né, e na zona rural, o planejamento é para todo mundo, gente. Isso aí é informação, é conhecimento que você vai estar adquirindo a respeito das suas contribuições, né, daquele investimento que você fez na Previdência. Então, por que não, né, otimizar esse investimento para você ter a maior rentabilidade possível lá na frente, quando as forças acabarem, quando a gente já estiver cansado, né? E precisar dessa pausa tão merecida. Então, pensa nisso, pode valer muito a pena. E se você chegou até aqui, você já sabe mais do que muita gente que vive sofrendo com o INSS sem necessidade. Não é, doutora Rafaela? Isso mesmo. E não esquece, direito que você não conhece é dinheiro na mesa do INSS. Gente, nos vemos na semana que vem, no mesmo horário, com mais um episódio do nosso bate-papo previdenciário. E aí, gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que vive perguntando se pode dar entrada na aposentadoria porque completou 62 anos ontem. E não esquece de ativar o sininho para vocês não perderem nada, tá? E já deixa aqui, já comenta aqui com a gente se você já fez um planejamento da sua aposentadoria, já fez as contas, ou ainda está aí no modo Deus proverá. E assim fechamos mais um desembaraço previdenciário da semana. Até o próximo episódio, porque previdenciário não precisa ser complicado. Basta Basta desembaraçar. desembaraçar. Tchau, tchau. Tchau.